abençoada em poder estarmos aqui. Ao nosso pastor e diretor, pastor Claudemir Gadelha, Deus permaneça abençoando a vida do Senhor, toda a família, em nome de Jesus. Pastor Marcos, Deus abençoe o Senhor, todos os companheiros aqui na minha retaguarda, Deus permaneça abençoando, em nome de Jesus. Diga amém, meus irmãos. Minha querida esposa que vem me acompanhando, Deus abençoe. Presbítero David e esposa também, em nome de Jesus. Fizemos a leitura da palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Eu peço aos senhores e às senhoras que puderem manter suas Bíblias abertas, faça isso por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 18, 19 e 20. Gostaríamos nessa noite de falar acerca da oração. Quantos creem que a oração tem poder? Digam amém. Oração. Nós sabemos que, para mim particularmente, é um dos assuntos mais difíceis de estudar ou de ensinar, é a oração, porque a oração não se aprende ensinando, se aprende a orar orando. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem ou falarem que não sabem orar. Oração é uma prática que eu tenho como exercício diário que nós temos que viver todos os dias em oração. A oração não é um dever piedoso que faz parte daqueles que seguem a Jesus. A oração é um árduo serviço de guerra. Se fosse tão fácil orar, todos viviam uma vida constante de oração. Mas nós sabemos que para nos manter, viver em oração, nós precisamos estar guerreando todos os dias, principalmente no século de número 21, a qual estamos vivendo, que o mundo tem tomado um avanço enorme na tecnologia e, infelizmente, tem entrelaçado, tem prendido tanta gente na tecnologia que muitos estão até perdendo o momento, tempo para estar em comunhão com Deus. O apóstolo Paulo dá ênfase total à oração, mostrando que a oração deve ocupar o primeiro lugar de destaque em nossas vidas. Permita-me usar esta palavra. Eu já vi tantas pessoas dizerem que são cheias do poder de Deus, mas a sua vida de oração é um fracasso. Isso é um pensamento meu e eu acredito disso através da Bíblia, que não existe poder, não existe avivamento, não existe nada espiritual que não seja conduzido através da oração. A oração é um dos alicerces da vida cristã. Crente que não ora, uma igreja que não ora, torna-se uma igreja raquítica, torna-se uma igreja que não cresce, que não avança, que não desenvolve. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo de número 2, me acompanhe por gentileza, versículo de número 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1, está escrito assim: admoestando-te, pois antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. A epígrafe do texto está escrito: devemos fazer orações por todos os homens. Paulo é ciente que sem oração a igreja, o cristão desfalece na fé. É por esta razão que tantas pessoas desfalecem na fé,
sai do caminho, entra por outros caminhos, tanta apostasia, porque inúmeras vezes no meio de muitos cristãos, dentro de muitos lares, a oração tem ficado num canto da parede. A oração não tem sido mais um exercício na vida de alguns cristãos. Nós temos tempo para tudo, mas quando se trata de orar, o negócio fica estreito. Mas Paulo ensina, irmãos, na primeira carta a Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, e ele é bem direto quando ele vai tratar acerca disso. Ele diz assim: orai sem cessar. Porque Paulo sabe que é a base. Não existe crescimento sem oração. Não existe graça de Deus sem oração. E pasme pelo que eu vou dizer nesta noite: Satanás não tem poder sobre pessoas que vivem uma vida constante em oração. Repito, Satanás não tem poder sobre pessoas que vivem uma vida constante de oração. Me prove, vou provar. Mateus capítulo de número 4, me acompanhe por gentileza. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 4. Todos nós somos conhecedores aqui. A Bíblia diz que Jesus é conduzido ao deserto, capítulo 4, versículo 1. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 2: e tendo jejuado, quantos dias? Quantos dias? Depois teve fome. Aí o diabo disse: vou me aproveitar agora. Mas se Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, é óbvio que ele estava e se está orando, está revestido de poder. E quem está orando, jejuando e revestido de poder, o inimigo pode até se levantar, mas é para cá ir. E você diz amém. Por que Jesus teve resposta para o diabo? Porque Jesus estava enquadrado, Jesus estava revestido, Jesus estava orando. Eu já vi pessoas desafiar o império, o reino das trevas, mas vivem uma vida raquítica em oração. É tão provável que quando o vento vem, desaba tudo. E às vezes eu fico perguntando: cadê o poder que fulano sentia? Ô pastor, mas todos estão sujeitos a cair. Se deixar de orar, cai mesmo. Se deixar de orar, desvia mesmo. E para ser sincero, o inimigo das nossas almas não derruba ninguém da noite para o dia não, irmãos. Se tem uma coisa que o inimigo da igreja é estrategista, e ele prepara, ele cerca, ele tira o tempo, ele rouba o tempo. E me permita, na minha simplicidade, quando o camarada vai olhar, está no fundo do poço, porque deixou esse exercício chamado oração. Não existe cristão firmado sem oração. Não existe cristão cheio do Espírito Santo sem oração. Irmãos, século 21, e as pessoas têm dito assim: porque vê alguém pregar bem, porque vê alguém dar lugar, porque eu vi alguém falar em línguas, ou em muitas línguas estranhas. Aí diz assim: fulano é cheio. Não define uma pessoa cheia do Espírito Santo, não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo está enquadrado na Bíblia, está vivendo uma vida intensa de oração. E quem é cheio do Espírito Santo e está orando, aguenta quando a pancada vem. Irmão, Jesus não enganou ninguém aqui, ninguém veio se converter ao Senhor acreditando que ia mudar de vida, a não ser uma vida da pior para melhor. Não estou falando de uma vida com Cristo, de comunhão, de intimidade. Nós sabíamos disso.
Mas ninguém veio aqui ouvindo que ia ser mel, que ia ser doce. Jesus disse: queres tu vir a mim? Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. E ele disse: vai ser difícil, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Na oração. A oração é uma das bases de sustentabilidade da vida do cristão. Eu estou engateando ainda diante dos senhores. Eu tenho 16 anos na fé. E eu lembro que eu ia à igreja, e quando eu chegava lá, eu novo convertido ainda, eu dobrava o joelho, estava aprendendo a orar. Como eu falei no início, só se aprende a orar orando. Eu estava aprendendo a orar, exercitando aquilo que eu estava aprendendo, orando. Culto de oração, estava 7 crentes, meu pastor e diretor Claudemir Gadelha, 7 cristãos, pastor Marcos. E às vezes o joelho começava a doer, e eu dizia: eu não vou levantar daqui. Tem pessoas que não aguentam orar 5 minutos, mas não. E eu me pergunto: onde está a intimidade, o vínculo de comunhão com Deus? Está indo embora. Nós sabemos que Deus, Jesus, continua sendo o mesmo. Batiza, salva, liberta, restaura. Mas Jesus queria fazer muito mais no nosso meio. Jesus queria operar muito mais no nosso meio. Jesus queria trabalhar muito mais. E aonde está o erro, pastor? Em nós. E eu não falo de um período de tempo como esse de 2 horas, não. Porque nós chegou aqui, nós sabemos, temos que dobrar o joelho para orar. E as pessoas estão tomando isso como costume. Eu chego e tenho que orar. Eu me pergunto, às vezes tem pessoas que chegam, dobram o joelho, não passa nem 10 segundos. Levanta, falou o que com Deus, irmãos? Boa noite, Senhor, cheguei. O que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é dialogar com Deus. Me permita, na minha simplicidade, manhã dizia assim: de casa vai à praça. Se eu não oro em casa, aí quer ser cheio, quer ser cheia, quer ser usada por Deus. Me permite, eu não acredito em alguém que se nomeia cheio do Espírito Santo, se não vive uma vida de oração. Acabou glória, eu tenho glória para dar para Jesus. Sabe que eu gosto de Jesus? Jesus, todas as vezes que realizava um milagre, para onde é que ele ia? Para o monte fazer o quê? Todas as vezes que Jesus realizava um milagre, irmã Geisa, ele corria para a oração, porque ele sabia que a investida viria e pesada. Mas já que ele estava alicerçado na oração, alguns dizem assim: Jesus suportou porque era filho de Deus. Está escrito que ele nem usurpou, mesmo sendo Deus, disse que veio para servir. Jesus viveu. Lucas relata momentos que Jesus subiu ao monte para orar e só descia de madrugada. Olha como estamos longe, irmãos. Estamos distantes demais. Eu fui para o sertão da Paraíba 7 vezes. Meu pastor Marcos, lá a gente não consegue nem fazer isso aqui, ó, porque senão a cabeça bate no teto. Os irmãos andam quilômetros, um frio à noite, as irmãs de idade para chegar na igreja. E há uns 6 anos atrás eu convidei alguém para jantar em casa. Quando chegamos lá, preparamos a janta, botamos na mesa. Acho que a pessoa estava com tanta fome, cara. Aí Sara, minha filha, fiquei morrendo de vergonha naquela noite.
Sara pegou, levantou o alimento, fez assim para a irmã: Senhor, eu te agradeço. Nós aprendemos isso aqui no discipulado. Por favor, olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: temos que viver uma vida de oração. E não é uma oração igual os fariseus, não, conforme Jesus relatou em Mateus capítulo 6, versículo do 5 ao 8. Vamos ler? Mateus capítulo 6, versículo do 5 ao 8, está escrito assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra onde? Entra onde, meus irmãos? E fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vã repetições como gentios, que pensam que por falarem muitos serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós falar. Sejamos autênticos, porque a oração exige autenticidade. E o que é ser autêntico? É ser verdadeiro, ser transparente, conversar com Deus, irmãos, entrar no quarto, rasgar a alma, ser sincero. Irmãos, parece que as pessoas pensam que conseguem se esconder de Deus. Sejamos autênticos, porque Deus escuta conversas que os homens não escutam. Deus vê aquilo que os olhos humanos não conseguem ver. Deus está em todo lugar, e a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Ele está contemplando os bons e os maus. A oração existe relação familiar. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que está no céu. Mateus capítulo 6, versículo 9, parte A. A oração exige reverência e louvor. Por favor, ser bem direto para todos entenderem. Sabe o que é reverência? Respeito. Vou em casa, vou orar de todo jeito, conversar com Deus. Com Deus, todo jeito. A Deus não olha isso não, olha assim. Deus olha assim. Reverência na oração. A oração exige submissão. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. A oração exige dependência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Mateus 6:11. Parece até que Deus depende de nós quando a gente deixa de orar, quando nós deixamos de orar. Eu já vi pessoas orando assim: meus pastores, eu determina o quê? Eu determino que Deus faça. Deus tem que lhe curar, Deus tem que fazer. Que conversa! Deus faz se Ele quiser. Mas para você se manter vivo espiritualmente, tem que estar em constante oração. Tem um bocado de biguzeiro aí que gosta de pegar bigu na oração dos outros. Ore por mim, ore por mim,
ore por mim, crente 6 horas, ore por mim, vai para a igreja hoje, ore, vai-te embora orar também. A oração exige arrependimento e perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Mateus 6,12. Opa, espera aí. Espera aí. Algo interessante aqui no texto. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Para obter perdão, tem que perdoar. Pasme, aqui para nós. Às vezes o coração está inchado, água, rancor, ira. Eu vi pessoas que não conseguem nem olhar no olho do outro. E dizem que são cheias do Espírito Santo. Dizem que Jesus ouve a oração. Se para ofertar eu tenho que estar bem com meu irmão, Jesus disse: diz alguma coisa com o teu irmão, bota a oferta lá no cantinho. Assim, pastor, vai primeiro te reconciliar com o teu irmão e depois tu volta. Imagine para orar. Se é um momento com Deus, um momento de intimidade. Como Deus quer se revelar no meio da sua igreja. Como Deus quer fazer no meio do seu povo. A oração exige descanso no Senhor. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Pastor, oi. Quando devemos orar? A Bíblia diz que devemos orar em todo tempo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 13. Ou melhor, 18. Pastor, e depois que nós orarmos em todo tempo? Aí Paulo diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Elementos da oração. Primeiro, adoração. E o que é adoração? Adoração é a exaltação a Deus por aquilo que Ele é. Você já viu pessoas dizendo assim: Senhor, eu estou em oração, e se o Senhor não fizer, eu não piso mais na igreja. Que Deus fica olhando do céu. Se eu tenho que fazer, segundo elemento da oração, louvor. A Bíblia nos mostra a operação de Deus através do louvor. Terceiro elemento da oração, confissão. E o que é confissão? É reconhecimento dos erros e a busca do perdão. Quarto elemento da oração é a petição. É o pedido insistente e constante pelas nossas necessidades. Quinto elemento da oração é ações de graça. É a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Sexto elemento da oração é a intercessão. É a petição que se faz em favor de outros. 6 armas que o diabo usa para tentar impedir que o cristão ore. Primeiro, cansaço. E quer ver o sono bater? Dobra o joelho para orar.
Quer ver o sono ir embora? Pega o celular, ligue aquele smart lá. Século 21, é forte, minha coordenadora. Século 21. Deixa eu abrangir a todos nós. Nós passamos umas 5 horas na TV, exemplo. Dobrou o joelho para orar. 10 minutos, o sono chega. Eu lembro. Na época eu era diácono da igreja. Chegava cansado, um trabalho pesado. Eu chegava correndo em casa, tomava um banho, nem jantava, trocava de roupa, corria para o culto. Quando voltava eu jantava rápido, dobrava o joelho às vezes 10 e pouca da noite. Quando dava 2 horas da manhã, a minha esposa, vai dormindo. Não, olha o joelho, tá, só dormindo. Certa vez um auxiliar da igreja disse, Vada, não sei o que está acontecendo comigo. Toda vez que eu acordo, que eu vou orar, na madrugada, no outro dia de manhã eu acordo na cama. Eu disse, não diz que é o anjo que está te botando lá. O cansaço tem tomado conta de muita gente. Mesmo cansado, devemos nos dedicar à oração. À medida que oramos, o cansaço, comigo já aconteceu muitas vezes. Na medida que oramos, o cansaço desaparece. Quantas vezes a gente chega aqui no culto, o culto é uma benção, a gente sai daqui regozijado, parece que nem trabalhou naquele dia. A segunda arma que o diabo usa é a pressa. Qual o motivo da nossa pressa? Só temos pressa na oração. E devemos ter cuidado, porque o inimigo tem usado essa arma com muito sucesso. E disse o pregador em Eclesiastes 8:3: não nos apressemos em sair da presença do Senhor. Terceira arma que o inimigo usa é a distração, a falta de concentração. Quer ver? Quando for orar, bota o celular do lado. Na primeira mensagem que chegar no WhatsApp, perdeu a concentração. É assim ou não? Distração. Nós não deveríamos fazer isso. O momento com Deus é único. Momento de comunhão, momento de intimidade. Quarta arma que o inimigo usa, a intranquilidade. Isso tem perturbado muita gente. Algumas coisas nos perturbam e nos deixam intranquilos. Problemas como, primeiro, pecado, nervosismo, incredulidade, outra coisa parecida. Se for pecado, não está conseguindo se concentrar na oração não? Está ficando intranquilo, é pecado, tem que ser confessado. Diga amém. Quinta arma que o inimigo das nossas almas usa é o desânimo. E o desânimo traz paralisia espiritual. E tem muita gente, viu? Tem muitos cristãos que pararam e a gente às vezes fica até sem entender. É uma pessoa que perdeu o prazer pelas coisas de Deus. Parece que perdeu o foco, não tem mais ânimo para nada, enfraqueceu da noite para o dia. E para todos que paralisam espiritualmente, chega a falta de visão. As causas do desânimo geralmente são: primeiro, fraqueza; segundo, dureza de coração; terceiro, situações de tristeza. Pastor, e como é que eu vou vencer o desânimo? Orando.
Ficou estreito, não? Se eu não oro, é óbvio que o desânimo vai tomar conta da minha vida. Se eu não oro, é óbvio que o inimigo vai ter espaço. Se eu não oro, é óbvio que eu vou pecar. Um domingo eu e minha esposa estavam em casa 1h da tarde. Daqui a pouco alguém bateu desesperado na porta de casa. A gente tinha 1 ano de casado na época. E alguém disse: tem uma obra para vocês fazer. O dirigente da campanha evangelizadora disse: que obra? Porque o negócio não é comigo não. Eu disse: que negócio? O demônio pegou fulana e Deus me disse que era para vocês fazer. Eu disse: que essa, rapaz. Quando eu entrei na sala com a minha esposa, ele levantou e disse: chegaram! Oração. Eu vou repetir o que eu disse no início: o diabo não tem poder sobre um crente que vive uma vida em constante oração. Sexta arma que o inimigo tem usado: a indolência. É uma arma da impotência. A pessoa se ajoelha, mas não tem palavras. Alguns estão até usando isso, dizendo assim: Deus conhece o meu coração. O salmista disse que Deus já sabia o que eu ia falar. Eu não estou falando de aflição como Ana estava, que não tinha palavras para falar, mas gemia por dentro e as lágrimas escorriam em seu rosto. Mas não obtemos palavras. A carne não consegue orar de uma pessoa que tem indolência, é inércia total. Mostremos a Jesus os nossos problemas, porque só através da oração essa indolência será aniquilada pelo poder que há no nome de Jesus. Preciso dizer isso: toda oração tem que ser sincera. A hipocrisia tem que ficar longe, porque é um pecado inerente ao espírito humano. Querer mostrar o que não é aos homens é inútil, porque ninguém consegue enganar a Deus. Jesus nos advertiu contra este tipo de fariseísmo. Muitos querem apenas ser vistos. Mateus 6,5. Mas a nossa oração, vou correr por causa das horas, deve vir acompanhada de humildade. Deixa eu frisar isso aqui, viu, irmãos? Humildade não é simplicidade. Humildade é um sentimento que se brota de dentro para fora. Humildade não é andar rasgado, maltrapilho. Amém, meus irmãos? E tem até pessoas que andam assim, mas não são humildes. Humildade é um sentimento de dentro para fora. E você diz amém. Mas a nossa oração deve vir acompanhada de humildade, sinceridade e fé. Que Deus nos ouve, mesmo quando estamos sozinhos em nossos aposentos. Mateus capítulo 6, versículo 6, onde nós lemos: quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Oração não é reza, que precisa repetir-se várias vezes o mesmo assunto, como se estivesse resmungando. Mateus 6,7. Oração é simplesmente uma conversa com Deus, é abrir o coração humildemente e expor todos os nossos problemas ao Senhor, que trabalha em favor
daqueles que por eles esperam. Isaías capítulo 64, versículo de número 4. Vamos ler, por gentileza. Isaías capítulo de número 64, versículo de número 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que faz o quê? Todos juntos, bem bonito. O quê? Nós não estamos para brincar aqui. Nós estamos em uma guerra constante. Eu vi o nosso presbítero e maestro Charles cantando no início, 115. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é o quê? É mesmo? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você sabe que você está louvando a Deus? Pergunte para ele: seu desejo é orar mesmo? Deixa eu dizer um negócio aqui. Certa mãe de um pastor no culto, toda vez que cantava esse hino, ela ficava calada. Uma vez um irmão foi perguntar a ela: por que a senhora fica calada? Não estou nem orando, não estou nem trabalhando para Jesus. Estava certo ou errada? Deixa eu dizer para os senhores, para as senhoras, toda a minha simplicidade, voltemos para o quarto da intimidade. Você pensa que o Espírito Santo às vezes fica lá olhando para nós assim, dizendo: rapaz, bota a Bíblia debaixo do braço, hein? Parece até um super crente. Mas às vezes o Espírito Santo vai procurar a gente num lugar de intimidade e não encontra mais. E a voz do Espírito Santo é: volta para o lugar de intimidade. Se nós conhecêssemos como nós falamos que o conhecemos, nós não deixávamos de orar nem um dia. Se nós soubéssemos como o inimigo das nossas almas deseja nos destruir, nós não deixávamos de orar nem um dia. Você acha que a igreja primitiva venceu por quê? Porque vinha para um lugar, para um momento de adoração com Deus, para se divertir ou para ver alguém que fazia muito tempo que não via? Não. A igreja primitiva viveu uma vida constante em oração. Disse o historiador que na fila para ser morto era uma briga, para ver quem ia primeiro para chegar mais rápido no céu. Pedro uma vez olhou para Jesus e disse: eu estou pronto para ir contigo. Jesus olhou para ele e disse: mas o quê? Pronto para ir comigo? Tu vai me negar antes que o galo cante. Tu vai me negar. Por favor, pegue na mão de alguém, se você puder, em nome de Jesus. Olhe para ele, olhe para ela e diga assim: vamos voltar
ao lugar de intimidade com Deus? A oração abre os mares da dificuldade, Êxodo capítulo 14, versículo 10, versículo 15, versículo 21 e versículo 22. A oração derruba os montes da incredulidade, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus capítulo 17, versículo 20. A oração move a mão poderosa de Deus, Isaías 54, 59 primeiro. A oração faz o Senhor levantar-se para socorrer o necessitado, Salmos 12, versículo 5. A oração muda o curso da história, Isaías 38, do 1 ao 8. Já vai isso aqui para nós finalizarmos. A oração abre a porta do céu. A oração é o veículo que nos transporta até a presença de Deus. A oração é a respiração da nossa alma. Nunca devemos esquecer da recomendação do apóstolo Paulo, e eu repito em 1 Tessalonicenses 5,17, que ecoa nesta noite: orai sem cessar. Disse o compositor: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Cante. Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar. Tem coragem de repetir comigo isso? Levante sua mão, por favor, se você puder. Se eu orar, vá. Se eu orar, o que vai acontecer? O céu se eu orar, o que Deus vai fazer? Diga: se eu orar, se eu orar, Deus vai agir, vai entrar e o leão. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Não abra mão da oração. E você diz amém. Deus permaneça abençoando toda a igreja.